Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, o programa Nova Cidade sempre, você que nos acompanha ao longo desses 4 anos, é um fórum de debate sobre a busca de soluções dos problemas das nossas cidades. Uma das bases para a gente buscar uma solução para os problemas não só da cidade, como também do país é a educação. Então hoje o Nova Cidade tem a honra de receber Maria Isabel Noronha, presidente da POSP. Tudo bom? Tudo bom, Renato. Isabel, vamos começar uma pergunta básica das básicas. O problema da educação no estado de São Paulo, na sua visão? Olha, é caótico, né? Ele é caótico. A educação, ela que sempre foi tratada e é tratada com muito descaso, né? Os professores, eu acredito que, junto com os alunos, são os que sofrem, né, a pressão e esses 12 anos, 13, 13º ano, do PSDB à frente, né, da educação no estado de São Paulo, e nós temos convivido com retrocessos atrás de retrocessos, né? Eu acho um absurdo, eu acho uma coisa maluca, por exemplo, as escolas terem sido retiradas da escola até computadores, quando deveria ser o contrário. Na era da informática, tinha que dotar a escola de tudo que a informática, né, está aí oferecendo em termos de avanço tecnológico. Não, o secretário assumiu, a Secretaria da Educação, o atual, o secretário doutor Naline, e retirou computadores, impressoras, mas é engraçado, pauperizou. Isabel, mas alegando o quê? É uma política de Estado? Eles alegam que os contratos, né, por conta de todo aquele bururu que deu, eu acho que até devemos abordar um pouco também, que foi com relação à CPI a CPI da merenda, e naquele momento não era CPI, mas era uma denúncia ao Ministério Público, do Ministério Público, né, de desvio de merenda. Então, todos os contratos, eles passaram a revê-los. E em revendo o contrato, em vez de rever, recolocando, né, e até melhorando os instrumentos e aquilo que os profissionais precisam, não, entenderam que tinha que tirar, na verdade, os computadores, tirar as impressoras, e os professores ficaram ao Deus dará, né? Mas, para mim, o que está por detrás disso não é só a revisão, é a lógica de Estado que rege, né, que esse partido acredita, a concepção de Estado. É o Estado mínimo, né? Eu acho que eu não sou adepta de uma teoria conspiratória, mas quando se tem uma concepção que o Estado é mínimo, então deixa-se de investir para poder passar para a iniciativa privada. Eu penso que o movimento de reorganização no ano passado, quando aquele secretário, então, propunha e jogou pesado com a reorganização, e professores e os alunos todos tomaram uma posição frente àquela ação... Quer dizer, o que você está dizendo é que ali não foi uma simples vontade pessoal do cara, ali já seria uma política de Estado, de concepção, do tipo, o Estado é muito gigante, né? Quer dizer, fazer um atendimento às questões sociais, o Estado é gigante. Não, é gigante. Eu acho Estado gigante quando atende o privado, né? Eu acho. Quando está atendendo o setor público, quando você, por exemplo, a educação pública de qualidade é atendida aos nossos jovens. Quando o serviço público é devidamente
o usuário do serviço público se sente devidamente atendido, a tendência é o contrário, é gerar mais serviço para o Estado, mais receita e dar rotatividade. Eu penso de outra forma. Mas estes que são, no caso, o PSDB, vou dizer claramente, eles têm isso como lógica, é o Estado mínimo, né? O Estado com limitações, né? Até certo sentido. Do contrário, passa-se para a iniciativa privada. O Deus mercado é que deve reger a lógica de Estado para eles. Então, eu nem considero liberalismo, neoliberalismo. Não é um novo liberalismo, é um liberalismo puro no sentido lato da palavra. Clássico. Clássico. Agora, Isabel, você aproveitando a sua presença, seu conhecimento, o Plano Estadual de Educação, como que ele está sendo organizado, que pontos que ele... Olha, esse Plano Estadual de Educação, eu considero assim... Maria Isabel, vamos esclarecer para quem está nos assistindo. O Plano Estadual de Educação são as diretrizes... na verdade é o seguinte, quando foi aprovado o Plano Nacional de Educação, que tinha tem diretrizes e metas para a educação nacional, no que diz respeito a quê? A gestão, a financiamento da educação, a valorização dos profissionais da educação, né? Então, nacionalmente, a presidenta Dilma, em junho de 2014, sancionou o Plano Nacional de Educação, né? 2013, aliás. Quando foi este ano, quer dizer, o Estado levou 2 anos, então foi 2014, 2 anos para produzir o seu plano, porque teria 1 ano para produzir e não produziu, né? Quer dizer, sancionar, não sancionou. Levou 2 anos para produzir esse Plano Estadual de Educação, sancionar esse Plano Estadual de Educação que foi sancionado agora, recentemente. E estabeleceu também diretrizes, metas e estratégias da educação no estado de São Paulo. Quais diretrizes, né? Então, entra a gestão, entra a questão relativa à valorização e entra também o financiamento da educação. Para mim foi, assim, uma surpresa, eu digo que porque nós tínhamos articulado um plano estadual de educação no âmbito do Fórum Estadual de Educação. O que é o Fórum Estadual de Educação? É um fórum que congrega cerca de 74 entidades da educação, que produziu. E das pessoas que vivem a educação no dia a dia, enfim, as pessoas que praticam a educação, que sofrem os efeitos das políticas da educação e tal. Exato. E nós produzimos um projeto de lei. E o governo produziu um que era totalmente vazio. Entendi. Não atendeu nada do que o pessoal tirou do fórum. Tiramos do fórum. E ainda mais tinha posto 3 outras metas, né, que era municipalizar, flexibilizar, e uma que era dos funcionários que a gente concordou. E agora, quando começou o embate agora no início do ano, a gente fez uma articulação na bancada do Partido dos Trabalhadores, que foi o que assinou o Plano Estadual de Educação do Fórum, e a gente articulou também, né, sob a pressão aí do presidente da casa, junto com o líder do governo. E a gente disse, olha, para nós vai ter acordo se incorporar as propostas do Fórum Nacional, Estadual de Educação na proposta de vocês. E acabou que isso se tornou, né, o movimento se tornou e conseguiu-se fazer uma emenda aglutinativa, que nada mais é que um terceiro projeto substitutivo. E aí incorporou, eu diria que quase que a totalidade das nossas emendas, né? E as substanciais, que eu considero substanciais. A meta 17, da valorização dos profissionais de educação, que diz o quê? Que nenhum profissional no estado de São Paulo, né, pode ganhar menos que qualquer outro profissional que tenha nível superior. Né? Então, tinha que ter o salário médio aí. Então, isso foi uma belíssima vitória. Outra questão também foi com relação aos professores temporários.
Porque o temporário hoje é uma vida dolorida demais, Renato. É a pessoa que não tem direito a nada. É pior, é o trabalho escravo. Agora, Isabel, me diz uma coisa. Quando você diz temporário, qual que é a porcentagem da totalidade dos professores que estão na ativa, qual que é a porcentagem dos que são considerados temporários? Hoje está dando em torno de 20%. 20%. É alto. Tá? Certo. Porque o ideal seria que temporário tivesse no mínimo o máximo de 5%. Que é o que tem, não tem jeito, zerar você não zera. Sim. Porque você vai sempre ter exoneração, sempre certo. vai ter pessoas que se aposentam ou morrem, lamentavelmente. Sim. Então, 5% você tem. Agora, quando passa de 5%, pula para 10%, 20%, já quer dizer que já está incorporado quer dizer, a gente pode fazer a leitura que as pessoas não estão estimuladas para exercerem atividade docente, é isso? Aí você acaba incorporando, esses temporários se tornam quase que um permanente. Permanente, tá? certo. E isso, de certa forma, vai agregando neles, né, direitos que ele vai perdendo. Quer dizer, não agrega, ele não tem acaba não tendo direito. Então, é um trabalho escravo. Né? É o que eu acho, porque ele não pode usar hospital do servidor, que é a saúde do servidor público, não pode usar IANSP, não pode usar nada. Se ficar doente, tem que se virar. Né? Não pode tirar licença, se fica doente, senão perde o contrato, então é um trabalho escravo. Quer dizer, eu não sei o que mais falta para piorar na educação do Estado de São Paulo. Mas eu estava dizendo que no Plano Estadual de Educação a gente enfiou uma emenda que tornasse igual os direitos dos professores temporários, né, com os professores efetivos. Então, isso abre uma brecha para a gente brigar, né, para que pelo menos essa questão do temporário não seja essa questão aí que a gente considera trabalho escravo mesmo. Agora, Maria Isabel, o que você considera uma escola ideal, para a escola pública, o modelo de escola pública ideal? Eu acho que é aquela que convida os alunos a quererem ficar nela e os professores quererem ser professor, né? E isso pressupõe o quê? Pressupõe uma escola que ela atenda, né, aos interesses do aluno, que diz respeito a todo o projeto arquitetônico, a escola que aí está, ainda é a escola importada de Dom João VI, a lousa, o giz, apagador e uma carteira atrás da outra. Eu fico me perguntando assim, como é que um jovem que hoje ele mexe com internet, mexe com... Está o tempo todo antenado, e é Bluetooth, é não sei o quê. Deve ser um choque, né? Ele chega ali, ele vai para a sala de aula, vê a lousa, o giz, o apagador e o professor ali na frente dele, tendo que se rebolar para ter a atenção do aluno. Por que eu digo que é um professor que também seja convidado a continuar querendo ser professor? Porque o professor tem que ser devidamente valorizado, tem que ter jornada adequada para ele, a jornada nossa é estafante. Permite-se que o professor tenha até 64 horas, aulas por semana. Você sabe para quê? Para não dar reajuste e obrigar o professor a pegar mais aulas. Então, quer dizer, é uma situação penosa aqui, né? No trato de uma profissão... 64 horas, quer dizer, o cara tem que dar quantas horas de aula por dia? Dá o quê? Dá mais de 10 aulas, né? Ave Maria. Mais de 10. Dá. Porque se você trabalha 5 dias por semana, mínimo de 12, então seria 60. Mas mais 4, então 2 dias, você vai dar, 4 dias você vai dar 13 horas aulas. É impossível. Tá? Impossível, Eu claro. já dei aula na rede pública e na rede privada. Não cheguei a 64. Mas digo para você chega o fim de semana, não chega, quer ver. Se chegar, né? Se chegar. Você se sente, olha, muito cansado e começa a segunda cansado. Então, como é que nós vamos falar em qualidade da educação num Estado e num governo que permite que o mais importante, profissional, porque forma os demais profissionais, inclusive o senhor governador foi formado, passou pela mão de uma professora alfabetizadora, né, passou pelo ensino fundamental hoje, que era o primário, passou pelo segundo ciclo do primário, que antigamente era o ginásio, que é o segundo ciclo do fundamental, o ensino médio, que era o colegial, antigamente,
né? Ele passou por todas essas etapas da educação básica pela mão do professor. E quer que o professor, né, seja tratado desta forma? Não tem como, sabe? Eu acredito que a tendência é cada vez mais, né, os jovens não quererem ser professor. Agora, Maria Isabel, aquela história do começo desse ano, do fim do ano passado, começo desse ano, fechamento de escola, aí eles mudavam a cada enfrentamento que a sociedade fazia, a gente pode dizer assim, mudava que não, que era uma requalificação, que era uma mudança de... Que tentativa foi aquela? Porque a gente fica pensando, observando, aí, não precisa nem ser especialista para falar que a mudança em um país se faz pela educação. Agora, fechar a escola, quer dizer, sob que pretexto? Mesmo que fosse uma coisa plausível em alguns locais, ele fazer uma readequação, mas fechar a escola é um absurdo. O que aconteceu, na verdade, é que nós começamos essa luta na greve, já contra o fechamento de salas de aulas e pelo desdobramento das salas que estavam superlotadas. Tinha classes e salas de aulas que tinha 102 alunos, porque apostavam em quê? Na evasão, entendeu? E a evasão, mesmo assim, ficava um número muito alto de alunos. 50 alunos é muito, né? é muito. Então, quer dizer, a lógica é a lógica do enxugamento da máquina. E o senhor Alckmin deve ter gasto muito na campanha dele. E quem pagou o preço, já de primeiro momento, com um decreto que ele soltou em janeiro de 2015, foi a educação. Começou com o fechamento de salas de aulas, até chegar no intento de fechar escolas inteirinhas. Por que era fechamento de escola inteirinha? Porque como eles fecharam e a gente tinha um número quase, chegou a 3.000 salas de aulas, eles trabalharam com qual lógica? Ficaram buracos em escolas, a gente reorganiza, puxa o resto que está por uma outra escola e fecha escolas, entendeu? Então, começou um processo, já em janeiro, com a atribuição de aulas nossa, para fazer isso no segundo semestre. Fizemos uma greve longa, de 92 dias, cansativa, a maior greve do magistério foi esta aí. Quanto tivemos em ajuste? 0. A única coisa que teve foi acertar o contrato do chamado professor temporário, ampliar para 3 anos. O resto eles mantiveram tudo, ainda queria descontar os dias parados. Nós fomos ao STF, quando o STF ainda não estava, como é que eu diria, com outras posições, e nos deu uma liminar, e essa liminar, então, obrigou o governo a pagar os 92 dias de greve. Foi uma vitória da categoria. Eu nunca vi vitória em cima de dias parados, mas foi. Porque, como para ele era uma forma de derrotar o sindicato, derrotar a categoria, ele ter que pagar, havia uma liminar do Supremo Tribunal Federal, então, mas ele regateou, tentou não pagar, e a gente foi para cima e teve que pagar. Bom, aí ele jogou com o quê? O sindicato está dormindo, né? Está aí cansado de 92 dias de greve. Nós vamos, então, agora partir para a reorganização. Bom, a reorganização foi aquilo que você assistiu. Primeiro, ele não anunciou, ele dizia que ia reorganizar, não dizia o número. Nós, então, fizemos um levantamento e jogamos, era para ser 162 escolas. Aí eles disseram, não, o sindicato está mentindo. São só 92 escolas. Eu pensei, seja 162, ou seja, 92 escolas, está fechando escola. Está fechando escola. Aí o alunado veio, porque ele começou a identificar, poxa, a minha vai, a outra vai. Eles foram obrigados a soltar a lista de escolas que iam fechar, para poder tentar desmentir a APUESP, né? Aí eles fizeram o jogo que a gente achava que eles tinham que fazer mesmo. Aí a moçada foi e ocupou. E nós também, tanto que o Alckmin odeia a gente, não pode nem ouvir falar, porque a APUESP, para mim, olha, me odiando, o PSDB me odiando, para mim é um elogio. Mas, em todo caso, ele dizia, não, porque a APUESP está por detrás. E estava mesmo, tinha que estar. Porque tinha que defender não só a categoria, como está do lado dos alunos, sim.
Porque se a gente não está na frente das escolas, que os moleques iam ser tirados a porrada lá de dentro. Ah, sim, tem A dúvida. polícia estava na porta da escola. Tem essa companheira minha que está aqui comigo, né, ela dormia na porta da escola para avisar os alunos caso tivesse uma mexida de policial. Era esse a nossa organização, entendeu? Então era uma coisa muito articulada com o movimento dos estudantes. Quer dizer, foram vencidos, não teve jeito, porque a mídia acabou tendo que entrar, né? Enfim, a Globo teve que noticiar e aquele assessor lá de gabinete vai fazer uma reunião, entra uma jornalista e grava a fala deles, dele dizendo, não, tem que ir para porrada, tem que tocar esses moleques de lá. Aí a coisa tomou outro fôlego. Claro. Aí o governo teve que recuar, né? Então, mas o intento todo era o quê? Fechar essas 92 escolas e enxugar, e ia continuar. Só que, lamentavelmente, o dia de ontem, uma juíza, de forma monocrática, né, ela acabou caçando não, ela deu uma decisão monocrática, dizendo que o governador tem direito, sim, a fazer a reorganização, como ele quer, porque ele governa, ele não sei o que. Eu não sei onde ela tirou isso, com todo respeito à juíza, né? É uma decisão monocrática, mas em educação não tem política de governo, é política de Estado. Ela desconsiderou a Constituição Federal, que prevê gestão democrática, desconsiderou a Lei de Diretrizes e Bases, que prevê gestão democrática, tá certo? E, ao mesmo tempo, desconsiderou o próprio Plano Estadual de Educação, que foi recentemente aprovado e sancionado pelo governador, que está lá a gestão democrática também. E a juíza diz que o governador não precisa consultar nem pais, nem professores e nem alunos para fazer qualquer mudança ou reorganização que queira fazer. Isso, para mim, me cheira alguma coisa. Não por acaso, nós temos o doutor Naline, que era o presidente do quê? Do TJ São Paulo, né? Então, não sei, isso facilita as coisas, né? Pode ser leviano da minha parte, mas eu não consigo ver um nexo nessa despacho da juíza, eu não consigo ver sabe? Normalmente você pega um texto que um juiz dá, mas tem um embasamento, ali não tem. É uma coisa meio assim, o governador tem direito a fazer tudo. Poxa, mas eu nunca vi, e nem o prefeito pode fazer, né? Sempre o Ministério Público está em cima, se falta vaga, se não tem vaga. Como é que o governador aqui vai poder ter superpoder para fazer tudo, né? A nossa esperança é que a gente está recorrendo e que vá lá para o plenário da Comissão Especial do TJ para ser apreciado lá, porque da forma como está, o governador pode voltar com a reorganização. Ok, bom, o programa Nova Cidade de hoje entrevista a Maria Isabel Noronha, presidente da POSP. Maria Isabel, com entrevista boa, o tempo voa, né? Já passaram 24 minutos aqui. Maria Isabel, eu queria que você falasse, como última pergunta, qual o futuro que você vê da educação no Brasil? Teve avanço nesses últimos anos e, ao mesmo tempo que a gente vê avanço, a gente vê essa história de escola sem partido. Como é que você vê o caminho que as coisas irão tomar? Eu acho que tem que fazer uma separação, né? É claro que é junto, mas é o seguinte, eu considero os 12 anos que foram administrados aí pelo governo democrático popular, se teve um setor que pode dizer que avançou, foi a educação, tá? Você começa com ProUni, começa com Reúne. ProUni é o quê? É o direito do pobre estudar. Muita gente fala, mas é privatização. Não tem nada disso. O que eu entendo é o seguinte, você não vai primeiro construir a universidade, não, você tem que criar um programa para que o pobre trabalhador que não podia estudar, tem uma bolsa de estudo, vai estudar. Pergunte para ele se ele não quis isso, quis. O Ciências Sem Fronteiras, que o pobre poderia ir para o exterior, fazer curso no exterior, mas também ia outros de outras classes, mas tudo bem, é política de Estado, é para todo mundo ir mesmo. Houve a ampliação do ensino fundamental, que era de 8 anos, foi para 9 anos,
né? O piso salarial profissional nacional, a jornada de 33%, né? Então, a educação teve avanço, muito avanço, né? Ao próprio percentual do produto interno bruto para a educação, os recursos, o recurso do pré-sal, que o senhor Serra agora, né, quer mudar a lei da partilha para privatizar a Petrobras, portanto, o dinheiro que era para a educação vai para o ralo, né? E por aí vai. Então, E a Petrobras voltou a ser boa de novo? tá certo? Então, ela passou a render, quer dizer, agora que tudo ia avançar mais na educação, nós vamos ter um grande retrocesso. E nessa avalanche, né, desse conservadorismo, porque, veja bem, Congresso Nacional, eleito em 2014 e que tomou posse em 2015, é o mais conservador desde 1964. Nessa onda de conservadorismo, nós assistimos de forma golpeante, através de um golpe, tirar a presidenta que foi eleita com 54 milhões de votos e não tem nenhuma prova contra ela. E junto com isso vem o pacote de maldades. Você acabou de citar agora, dentro da escola pública, a chamada escola sem partido. Sem partido, este é irmão deste. É o partido da classe dominante. Sim. É deste partido que eles querem. Agora, aí não é questão de partido, é o professor não poder tomar lado. Isso aí é para pegar o professor e dizer o seguinte, você vai voltar no verdão da ditadura militar e vai seguir o preencher e fazer o xizinho. Ninguém aqui vai pensar mais, tá? Ninguém vai poder pensar mais. Porque ter posição, né, pode custar penalidade para o professor, até demissão. É isso que vai custar para o professor. É isso que está em jogo, né? Aí entra lá o coordenador dessa vergonha, que não é escola sem partido, é escola com partido claro. único. Lógico, essa que é a questão. Lógico. E da direita, é disso que eles estão falando, tá? Então, o que eles estão falando? Ele entra e diz, porque a gente quer pluralidade. Pluralidade já está na Constituição. Por que precisa de uma lei para discutir pluralidade se a Constituição já reza lá, está lá, pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. É assim que vai formar o pensamento crítico do estudante. Não é tentando mudar e faz... Ó, a secretária executiva que está no MEC é quem? Maria Helena Guimarães de Castro é a senhora sabedora, né, a conhecedora, que foi capaz e vergonhosamente de produzir uma apostila para o professor que tinha nada mais nada menos uma apostila, o mapa tinha 2 paraguaios, né? É essa competência que está lá, né? Com mais o Mendonça Filho, né? Que eu não sei de que educação esse senhor entende. Ele pode entender de muitas outras coisas, mas educação pública, eu acho que não, é privada. Então, essa escola sem partido, ela caminha nesta perspectiva. É essa a intenção. É a intenção de tornar a escola menos para o pobre, tá? E cada vez mais o rico vai ter toda a pluralidade, vai ter, né, toda a possibilidade de confrontar as coisas. E o pobre vai continuar tendo um conhecimento compacto. É isso. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma luta. Nós já vamos estar nas ruas, né? A POSF tem o Dia do Estudante, vai fazer uma webconferência junto com os estudantes. Dia 16, aula pública e dia 23, assembleia. Eu acho que a gente vai ter que botar o bloco na rua, porque reorganização pode vir e escola sem partido não pode vingar, sabe? Acho que é uma luta que nós temos que empenhar. Bom, Maria Isabel, não fiz nem a 1/3 das perguntas que eu combinei com você, mas a gente volta. O programa Nova Cidade de hoje entrevistou Maria Isabel Noronha, presidente da POSP. Maria Isabel, muito obrigado. Eu sei que você quebrou um galho na sua agenda aqui, está movimentadíssima. Obrigado. E está convidada para voltar, porque não deu nem para o cheiro, como se disse. Bom, eu agradeço, Renato, e também foi uma satisfação participar do programa Nova Cidade. Eu acho que é um pouco disso, é abrir o espaço, né, para a gente poder colocar, porque na mídia,
né, a dita mídia, grande mídia, a gente não tem tempo para colocar, mas aqui eu tive um tempo considerável para colocar. Muito obrigada e obrigada a todos que nos assistem nesse momento. Ok, Nova Cidade volta semana que vem.